Estou aqui com o Daniel Montandon, ele é diretor de planejamento urbano do Ministério das Cidades e ele vai falar um pouquinho para a gente com relação a essa revisão do plano diretor aqui em Aracaju. Daniel, eu queria que você falasse para a gente o que o Ministério prevê em relação ao plano diretor. O Estatuto da Cidade é uma lei nacional que trata das diretrizes para a política urbana, vale para todos os municípios do Brasil, e o plano diretor, ele é uma lei. Ele não é simplesmente um conjunto de mapas, um conjunto de diretrizes, mas ele é uma lei que ele vai conter uma série de diretrizes sobre o desenvolvimento da cidade. Por exemplo, ele vai definir como a gente pode construir, quanto e onde a gente pode construir, e que uso em cada área da cidade, onde haverá restrição para o uso do solo, onde que a gente pode instalar um shopping center, onde é que a gente vai poder instalar um supermercado, a indústria, a atividade turística, a habitação. Então o plano diretor, ele vai dar as bases para esse processo. Ele é aprovado como lei, portanto ele vai trazer obrigações aos proprietários, quer dizer, condições para a construção de cada edifício no lote, né? E o plano diretor, uma coisa que é fundamental, que está no Estatuto da Cidade, como uma política de Estado, é que o plano diretor seja amplamente participativo. Ele deve ser formulado com participação da comunidade, participação da sociedade, porque ele deve expressar o entendimento da coletividade sobre o que é melhor para o futuro da cidade. Certo. E qual a importância desse plano diretor para a comunidade, né? A comunidade, ela tem uma importância nessa revisão do plano diretor em relação aqui em Aracaju? Tem uma importância fundamental, porque a comunidade vai trazer não só aquelas demandas do bairro, mas ela vai trazer as suas necessidades para que a prefeitura, o poder público e a Câmara, eles possam aprovar um plano que ele dialogue com essas demandas e com essas necessidades. É muito importante nesse processo que a gente olhe para a cidade como um todo e não somente para o nosso bairro, porque muitas vezes alguns bairros eles terão algumas atividades que são muito boas para o conjunto da cidade, mas às vezes não são tão boas ou tão aceitadas pelos moradores. Então é muito importante que nesse processo haja participação para que o plano diretor ele traga benefícios para a comunidade, que ele preveja atividades que beneficiem a comunidade, como por exemplo, uma área que ela é carente em investimentos públicos, uma área que ela necessita de uma melhoria da infraestrutura, ela possa depois receber recursos, inclusive do governo federal, para urbanizar essa área ou para fazer o saneamento básico. Às vezes as pessoas pensam, né? Um assunto complicado, plano diretor, não entendo muito sobre isso, mas como que a comunidade pode participar em relação a essa revisão do plano diretor de uma forma simples e participativa mesmo, democrática? A comunidade deve participar das audiências públicas que estão programadas, ela deve olhar o material que é disponibilizado pela Prefeitura, tem inclusive uma cartilha que está no site da Câmara, está no site da Prefeitura, em que elas podem conhecer quais são as propostas que estão sendo feitas, e isso não necessita um saber técnico. Você, na verdade, precisa simplesmente conhecer a cidade e entender como aquilo vai melhorar. Um exemplo, tem coeficientes de aproveitamento aqui no plano diretor, que significa o quanto se pode construir em determinadas áreas. A gente não precisa ser especialista em coeficiente de aproveitamento, mas a gente precisa entender o seguinte, que onde pode construir mais é onde a infraestrutura está melhor, está mais bem instalada, existe, né, e ela vai aguentar uma maior quantidade de pessoas morando ou trabalhando. E em contraponto a outras áreas que elas são áreas de preservação ambiental ou são áreas que não têm infraestrutura, então aquelas áreas elas não teriam uma grande densidade. Então a pessoa não precisa ser especialista em plano diretor, mas ela deve procurar os canais adequados de participação, ela deve procurar participar das audiências públicas e deve procurar os seus vereadores para levar contribuições. Certo. E com relação, assim, a sua experiência, né? A experiência que você já teve aí com relação a essas discussões de plano diretor. Existem pontos críticos em relação a essas discussões do plano diretor? Quais são esses pontos críticos nas cidades? E aqui em Aracaju, você pode observar algum ponto crítico que foi explanado aqui pelos vereadores ou pelo técnico, né, Juan? Bom, geralmente nós temos disputas sobre o território
que às vezes se expressam em conflitos maiores ou menores, mas uma coisa que é recorrente em muitas cidades, eu acredito que aqui em Aracaju também, é a questão do quanto se pode construir em cada área, que é o coeficiente de aproveitamento. Porque a partir do momento que nós limitamos o coeficiente em alguma área, ele limita o aproveitamento econômico sobre um terreno, mas isso pelo interesse da cidade como um todo. O Ministério das Cidades tem dado uma orientação que os municípios eles adotem um coeficiente único na cidade, básico, ou seja, para que todo mundo, na verdade, consiga construir, tenha o direito de construir, vamos dizer assim, igual em todo o território, e que acima desse coeficiente se aplique a outorga onerosa do direito de construir. A ideia na verdade, desse instrumento é evitar que um terreno ele valha mais do que o outro em função da legislação urbanística. Ele pode valer mais do que o outro em função da localização, por estar próximo de uma avenida, por estar próximo de um equipamento público, uma área comercial, mas pela regulação urbanística, ou seja, pela norma do uso do solo, a ideia é evitar distorções. E aí a gente pode colocar índices maiores, índices máximos, coeficientes maiores, e entre esse básico e o máximo se pagaria uma contrapartida que ela volta para a cidade. A contrapartida ela vem para a cidade em obras de infraestrutura, em melhorias do saneamento, em habitação de interesse social, em ações de regularização fundiária, em parques, em avenidas. Então é uma forma, na verdade, de, ao invés daquela valorização do terreno ficar somente com o proprietário, uma parte disso vai ficar para a cidade. Essa é a ideia desse instrumento. Um dos assuntos assim que foi bem apontados em relação a essa revisão do plano diretor são alguns terrenos que ficam ali por muito tempo só esperando se valorizar. Como que seria isso dentro do plano diretor? Seria um IPTU progressivo, vamos dizer assim? Isso, você tocou num ponto fundamental. A partir do momento que nós temos imóveis vazios, sejam eles construídos ou totalmente livres, em áreas com infraestrutura, com empregos, com serviços, áreas boas, não faz sentido esses imóveis estarem vazios enquanto tem pessoas que estão morando muito longe, distante dos empregos, distante dos serviços e também sem acesso à infraestrutura adequada. Portanto, o plano diretor ele pode dizer quais são os imóveis que serão obrigados de serem do proprietário ter uma iniciativa de fazer um projeto e ter um aproveitamento daquela área. Se ele não tem condições de fazer isso, ele pode vender esse terreno. E aí tem esse instrumento que é o IPTU progressivo, mas antes do IPTU progressivo você deve obrigar que ele construa. E essa norma que está tanto na Constituição quanto no Estatuto da Cidade deve estar regulamentada no plano diretor. Aí a prefeitura pode notificar os proprietários e aí sim começa a implantação desse instrumento. O mais importante é que nem uma multa. A gente não quer que as pessoas excedam a velocidade, por isso que faz a multa. A ideia não é o IPTU arrecadar mais. A ideia é que aquela área ela seja ocupada, seja mais bem aproveitada. Esse é o objetivo do instrumento. Ok. E com relação ao Ministério das Cidades, ele faz sempre essas oficinas, né, para esclarecer as dúvidas dos vereadores, da comunidade, em relação ao plano diretor? Como uma ação central do Ministério das Cidades em relação ao planejamento urbano, a essência da nossa atividade é capacitação e assistência técnica. A gente faz isso de várias maneiras, por cursos à distância, cursos presenciais. Nós apoiamos por via convênios e contratos de repasse estados e municípios a fazerem essas atividades, mas quando a gente executa diretamente, ou seja, a nossa equipe vai a campo, atividades de capacitação voltadas para a Câmara dos Vereadores, nós não tínhamos realizado, pelo menos até eu, por exemplo, não tinha participado de atividades como essa. É a primeira vez que eu participo. Isso mostra a sensibilidade da Câmara aqui de Aracaju com esse tema, não com o propósito de se mudar o plano diretor, mas com o propósito de conhecer o que você vai aprovar, para consolidar uma melhor proposta para a cidade. Então,
nós realizamos várias atividades de capacitação, mas acho que tem uma peculiaridade nessa atividade que nós realizamos aqui, que é justamente o fato da Câmara querer entender, ter essa curiosidade pelo planejamento urbano e pelos instrumentos que estão no plano diretor. E o que você achou aí da participação dos vereadores, né, dos servidores? O que você achou dessa oficina que foi realizada aqui em Aracaju? Eu percebi uma sensibilização por parte deles e curiosidade sobre vários pontos. Acho que houve uma discussão muito boa em função dos temas candentes do planejamento, que é justamente a gente pensar como resolver os imóveis vazios. Houve uma boa conversa sobre as áreas especiais de interesse social, quer dizer, as áreas que nós vamos reservar para construção de habitação de interesse social. Houve um diálogo muito bom para a gente desvendar e entender os coeficientes de aproveitamento e a outorga onerosa do direito de construir. Então acredito que foi muito esclarecedor para ambos os lados, inclusive para a gente também aprender e conhecer a realidade local. Nós do Câmara em Ação gostaríamos de agradecer a sua participação aqui com essa entrevista esclarecedora, né, com relação ao plano diretor. Muito obrigada e que volte sempre, né, a participar aqui com a gente, sempre que for necessário. Ok, eu que agradeço e espero da próxima vez aí poder ver o plano diretor aprovado. Boa sorte para vocês e bom trabalho.